Oi, gente, bom dia. Vamos tomar um café comigo aqui. Na verdade, é um cappuccino. Eu já tinha colocado um pouquinho aqui de cappuccino e vamos nós. Para quem não me conhece, meu nome é Edinalva Temóteo. Eu moro aqui na Espanha. Cheguei aqui a primeira vez em janeiro de 2005, né? Mas nesse período eu fui embora, nós fomos embora e retornamos em 2017, né? Então, vamos contar aqui a minha história de acordo, né, com a minha experiência, né, com a experiência da minha família. Claro que tem muita gente aqui, né, cada um, na verdade, tem a sua história. E nós tivemos a nossa e foi bem complicadinha. Para começo de história, a gente ia para os Estados Unidos. Então, em 2003, estava arrumando tudo para 2002, acho que foi, antes dos atentados do 11 de setembro. A gente estava arrumando para ir para os Estados Unidos. Aí, como teve tudo aquilo lá, né, o que aconteceu, todo mundo já sabe, ninguém entrava nos Estados Unidos, ninguém saía, então eu conversei com meu marido e falamos, então vamos para a Espanha, né? Então, resolvemos em 2004, tiramos o passaporte, acho que mais ou menos em setembro de 2004, e em janeiro de 2005 a gente já estava aqui. Nessa época era muito fácil tirar o passaporte. Nós tiramos o passaporte em Maringá. Nós fomos lá sem agendar, sem nada, e já saímos de lá com o passaporte pronto. Hoje não, você já vai lá, tem que agendar, tem que pagar. E nós não, chegamos lá, preenchemos o papel, o formulário, fomos no banco, pagamos, voltamos lá, pegamos o passaporte. Por esse lado, era bem mais fácil. Mas por outro, a gente não tinha acesso à internet como tem nos dias de hoje, né? Então nós saímos de lá do Brasil, sem telefone, só tinha um número de uma amiga minha aqui, mas de cabeça, não tinha anotado lugar nenhum. E quando nós chegamos no aeroporto em Madrid, o pessoal que estava na nossa frente, todo mundo seguia o mesmo rumo, né? Quando passava pelo policial. Então nós fomos também. Aí o policial falou: não, vocês é por aqui. Então aquele pessoal estava sendo levado para a salinha. E eu achava que tinha a menor ideia de como seriam as coisas. Então nós voltamos e passamos para outro lugar. Eu não mencionei no começo do vídeo, mas quem foi esperar a gente lá no aeroporto foi uma prima do meu marido. Na verdade, prima segunda do meu marido, né? E nesse dia ela fez a janta, nós jantamos lá. E depois nós fomos para um quarto, era aqui que chamamos de habitação, né? Um quarto na casa de um casal de equatorianos. Então pensa bem, não sabia falar nada, não sabia. Eu acho que eu só sabia o que era frango e alface, nada mais. Então nós fomos para lá. Tinha uma cama baú, né? Uma cama, não sei como que chama aí no Brasil, mas uma cama, na verdade uma cama baú, né? Que você levanta e lá debaixo tinha um colchão que era onde a minha filha ficava. Minha filha na época tinha 9 anos. Então, o meu marido, no outro dia, nós saímos e no outro dia ele já perdeu o passaporte, né? Porque não faltava mais nada, né? Era perder o passaporte. Na verdade, eu acho que foi roubado. Roubaram dentro do ônibus. E, para sorte nossa, nessa mesma semana, meu marido conseguiu trabalho. E eu também consegui algumas horas, né? Porque aqui trabalha por horas. E
ficamos, na verdade, um mês na casa desse pessoal do Equador. Era um pessoal bacana, era um pessoal legal. Aí nós fomos para casa de um brasileiro, que na verdade era um conhecido nosso, né? Porque onde a gente morava, nós chegamos lá na época para pagamos 360 euros em um quarto e mais uma fiança. E para nossa sorte, esse pessoal devolveu a fiança, né? E aonde a gente ia morar, ia pagar só 200 euros. Mas só que o barato demais, né? O fácil demais, desconfie, porque olha, não dá certo. Eu sei que no final das contas não deu certo a gente morando lá. Nós fomos procurar outro lugar. E daí nós fomos morar na casa de uma equatoriana, outra vez, de outra equatoriana, né? E nessa casa tinha 11 pessoas, 11 pessoas. Então era assim, quando você aluga um quarto aqui, porque é uma coisa que ninguém te conta, você vai ao sonho europeu, mas ninguém te conta que quando você chega aqui, você vai morar num quarto e você tem dia para lavar roupa, você, dependendo como aqui faz bastante frio, você não pode usar o calentador, que aqui nós chamamos de calefação, e é uma série de coisas. Não pode receber visitas, tem o dia certo para você limpar a casa, e às vezes uns fazem, outros não. Eu sei que na casa dessa equatoriana, eu percebi, eu tinha 2 dias para lavar roupa. E o meu marido trabalhando na obra, então a roupa da obra é bem suja. Quem trabalha na obra sabe, né? Então, eu percebi que as roupas do meu marido continuavam sujas, né? Então eu fui procurar saber por que não limpava a roupa. Conversei com a mulher e tudo, ela falou: "Não, mas a máquina tá normal, ela limpa bem, a minha roupa lava bem". Aí um belo dia, eu cheguei em casa, que eu tinha saído para trabalhar. Quando eu voltei, essa mulher estava mostrando o quarto, meu quarto, para as amigas dela que vinham. Então aí eu percebi que era só a gente sair, eles entravam no nosso quarto. E a partir do momento que você está pagando, eles não têm direito de entrar no quarto, né? Aí tá, eu pensei, aí tem coisa. Aí eu comecei a perceber que, na verdade, a máquina fazia o trabalho dela, mas a mulher adiantava o programa ou colocava outro programa na máquina. Aí um dia eu coloquei a roupa para lavar, saí. Fingi que saí, né? Porque eu voltei, fiquei parada do lado de fora da porta e voltei. Quando eu cheguei, ela estava mudando de programa da minha roupa, por isso que não lavava. Então aí eu falei, não, aqui não dá para ficar. Aí começamos a procurar outro lugar. Só que não achamos assim em seguida, né? E enquanto isso, o banheiro deles estragou. Aqui a maioria dos banheiros, agora já estão trocando tudo, né? Mas a maioria era de banheira. Então tinha dado problema na tubulação, tiraram a banheira, então a gente ficou sem poder usar nem o vaso sanitário e nem tomar banho. Então um dia era 1 hora da manhã, meu marido na rua e falou: "Eu vou embora desse lugar, eu não quero ficar aqui não, porque chega todo cheio de gesso, de pó da obra e sem ter lugar para tomar banho". Até as necessidades a gente tinha que fazer em um saco de lixo, e depois jogar fora. Aí foi a gota d'água. Falei, não, vamos embora daqui. Fomos embora para outro lugar. Outra equatoriana. Fomos para casa de outra equatoriana. Só que daí, nessa casa, o pessoal era de boa. Era uma mãe solteira, né? Uma mãe solo, né? E tinha menininha de 1 ano, acho que 1 ano e 2 meses na época. Então, ali a gente se ajudava. A gente ajudava ela, cuidando da menina para ela, e no que ela podia, ela ajudava a gente também. Só que o quarto era minúsculo. O colchão da minha filha, que ela dormia no chão, mas metade ficava debaixo da cama e a outra metade encostada na porta. Então, se a gente precisasse usar o banheiro durante a noite, tinha que acordar minha filha. Aí ficamos por ali mais ou menos uns 3 meses.
Aí falamos, não, vamos sair daqui também. Aí nós tivemos o convite de outro brasileiro, conhecido nosso também, né? Para morar na casa deles, porque seria um quarto grande, e a minha filha teria um outro quartinho também. Então tá, tudo maravilha, vamos para lá, né? Pior viagem da vida, antes tivesse ficado onde a gente estava, porque pelo menos a gente tinha paz. Foi o maior inferno, literalmente. Passamos poucas e boas nesse lugar. Mas daí Deus iluminou, nós conseguimos alugar um apartamento. E até chegar nesse ponto, o meu primo já estava morando no mesmo apartamento que a gente. Então nós alugamos um apartamento e ele foi junto com a gente. Mas graças a Deus. Olha, eu tô falando isso, eu tô pulando um monte de coisas, viu? Tem tanta coisa que eu acho que daria uma novela, as coisas que a gente já passou por aqui. Porque a gente só conhece as pessoas depois que a gente convive com elas. E eu não falo só das pessoas, eu falo de mim mesma, eu falo da minha família. Conviver não é fácil, não é fácil a gente conviver com os outros e nem os outros com a gente, porque todo mundo tem suas particularidades. Mas por que eu estou contando isso? Porque às vezes a gente fantasia demais a Europa, né? Fantasia demais emigrar. E não é assim um mar de flores. Muito pelo contrário. É muito choro, é muita tristeza, né? É muita vontade de voltar, é muita saudade da terra da gente. Então, assim, para as pessoas que querem migrar para cá ou para qualquer outro lugar, um conselho, né? Conselho assim, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas assim, prepare-se psicologicamente, prepare-se financeiramente, porque antes, assim, a gente não tinha o que tem hoje, que é a tecnologia, né? Mas tinha mais trabalho, era mais fácil trabalhar assim negro, trabalhar assim. Eu não falo como ilegal, porque a gente não está, quem não tem documentos não está ilegal, está irregular. E é um, assim, é um status, né, que a maioria das pessoas passam por ele. Então, a maioria das pessoas chegam aqui indocumentados, né? São poucas as pessoas que já vêm com trabalho garantido, já vêm com documento, né? Então, infelizmente, essa etapa a maioria tem que passar. E, e a Espanha, na verdade, ela abre portas para a imigração irregular, porque a partir de, segundo as leis, né, antes, a partir do momento que você estava aqui e você pudesse comprovar durante 3 anos, você poderia dar entrada na documentação por arraigo social. Agora, se eu não me engano, a partir de 20 de maio já muda, já ao invés de 3 anos vai ser 2 anos. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Mas continuamos aqui com a nossa saga. Então, nós demos entrada, nós ficamos aqui 5 anos. E antes de ir, nós demos entrada na nossa documentação, mas infelizmente foi negada, porque precisava de um contrato de trabalho, e a pessoa que me deu, eu falo no meu caso, que me deu o contrato, foi constatado que ela não tinha condições financeiras de pagar o que ela mencionava no contrato, então o meu documento foi negado. E o meu marido queria muito ir embora. Queria assim, meu Deus, ele falou, eu não gosto daqui. Se eu sair daqui, eu nunca mais volto. E eu, nessa etapa já, nessa altura do campeonato, eu já estava muito acostumada aqui. Trabalhava muito, muito mesmo. Mas eu gostava daqui. Eu demorei para acostumar, eu demorei cerca de 1 ano para acostumar aqui. Mas depois que acostumei, eu já não queria mais voltar para o Brasil, né? Eu queria voltar assim para passear. Então, um belo dia, eu falei para o meu marido, olha, eu liguei para ele e falei assim, se você quiser ir embora, isso era uma terça-feira, se você quiser ir embora, você vai e depois eu vou, né? Você vai arrumando
lá toda a nossa casa, porque a gente já tinha uma casa no Brasil, né? Mas a gente queria mudar de cidade e mudar de casa, claro. Isso era uma terça-feira, e quando eu cheguei em casa, ele já tinha comprado a passagem para quinta-feira. Então, nossa, que decepção, porque eu achei que a gente ia conversar melhor e tudo. Mas não, ele comprou a passagem e foi embora. E eu fiquei aqui trabalhando e cuidando da nossa filha, que na época já tinha 13 anos. Isso, já tinha 13 anos. E eu fiquei 8 meses aqui, trabalhando que nem uma louca e mandando dinheiro. E lá ele vendeu a nossa casa, a gente já tinha um terreno em outra cidade, aí nós construímos, só que não terminou. Nós não terminamos. Por mais que eu mandasse dinheiro, mas a construção, infelizmente, no Brasil é caro, né? No Brasil, em qualquer lugar. Então, depois de 8 meses, eu voltei para o Brasil. Depois de 8 meses que meu marido já tinha ido, né? Ao todo, nós ficamos aqui 5 anos. Ficamos 5 anos. Só que eu fui para o Brasil Mas eu não me sentia... Eu me sentia assim, um peixinho fora d'água. Eu não sei, é até um sentimento meio egoísta, mas eu me sentia pobre. Isso eu já falei várias vezes. Eu me sentia pobre no Brasil, vim para o Brasil, me senti rica e depois voltei para o Brasil e fiquei pobre de novo. Por que eu falo dessa maneira? Não é que a gente adquire riqueza, mas aqui o poder de compra é grande. Você vai no mercado, você não passa vontade. Mesmo hoje que as coisas estão mais caras, nós não passamos vontade de comer o que a gente quer. Né? Diferente do Brasil, que a gente tem que estar fugindo das prateleiras. Eu falo por mim, porque o que eu ganhava era pouco. Né? Então, voltando lá para o Brasil, né? Nós voltamos para o Paraná, que era lá próxima da cidade que a gente morava antes. Né? Então, vivemos 9 meses na casa que o meu marido já tinha construído, mas não estava terminada. Só que ganhava muito pouco. Eu ganhava R$ 540 em uma loja e o meu marido ganhava 900 e poucos reais. Então era muito pouco. Aí meu marido teve uma oferta para ir para o estado de São Paulo. Aí nós fomos para lá. Aí chegando lá eu estudei, fiz a faculdade de pedagogia, né, que antes eu não mencionei, mas antes de vir para a Espanha eu tranquei a minha faculdade de enfermagem. Mas aí, quando voltei, resolvi fazer pedagogia. Mas eu estava lá na Espanha com pensamento... Eu estava lá no Brasil com pensamento na Espanha. Eu sonhava, praticamente eu não vivia lá no Brasil, eu vivia mais com pensamento aqui. Aí meu marido não queria voltar de jeito nenhum. Eu sei que no fim da história, meu marido resolveu aceitar, né, voltar para a Espanha. Só que daí a gente voltaria irregular outra vez. E eu não queria voltar irregular. Então, eu sabia que ele era descendente de italiano. Então, em 2016, eu comecei a pesquisar sobre a cidadania italiana. Pesquisei e fiquei durante 8 meses pesquisando, buscando documentos. Eu sei que, enfim, eu consegui reunir toda a documentação, né? Então, o que nós fizemos? Eu vim para a Espanha em outubro de 2017, comecei a trabalhar, juntar mais um pouco de dinheiro, porque a cidadania italiana fica cara, e o meu marido, a minha filha, e a minha filha tinha casado também. Então, eles ficaram lá até eu trabalhar um pouco, juntar um pouco mais de dinheiro. E em fevereiro de 2018, eles chegaram aqui, dia 3 de fevereiro de 2018, eles chegaram aqui. Aí, quando foi no final, foi 2019. Aí já em 2019, ficamos todo esse tempo aí irregular aqui. Em 2019, meu marido voltou para o Brasil de novo, pegou mais um documento que faltava lá e foi direto para a Itália tirar a cidadania italiana. E graças a Deus, né, deu tudo certo, apesar dos pesares, porque durante a época da pandemia ele ficou na Itália com a minha filha e eu fiquei com o meu genro aqui, só que meu genro no apartamento e eu em outro. Então, eu passei bem mal na época da pandemia. Eu achei que eu ia ficar louca. Eu entrava em tudo quanto era grupo
do Brasil alertando, né, sobre o Covid, sobre os problemas, e eu tava ficando louca já, porque eu achava que eu ia morrer, meu marido e minha filha iam morrer e a gente nunca mais ia se ver. Sei que foi traumático, mas graças a Deus, o que não deu tão certo da primeira vez, dessa vez já deu certo, porque eu cheguei, quando meu marido chegou em 2018, eu já tinha um apartamento alugado, então nós não fomos para nenhum quarto, então os perrengues foram bem menores, né? Aí, quando meu marido conseguiu voltar da Itália, que já foi em junho de 2020, junho de 2020, isso mesmo. Então já ficou tudo mais fácil, porque eu já consegui o meu documento rapidinho, em setembro. Em setembro, eu e o meu genro, a gente já conseguiu o documento através da minha filha e do meu marido. Então ficou bem mais fácil. E as coisas começou a melhorar muito pra gente, porque a gente já não tinha que ficar fugindo da polícia. Porque eles ficam parando aqui, eles ficam parando as pessoas no metrô. E eu não queria passar por isso. Já tinha passado da primeira vez, eu não queria passar por isso de novo, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E hoje, claro que a gente passou perrengue também dessa última vez, mas nem se compara com os perrengues que nós passamos da última vez. Porque quando nós voltamos agora, nós voltamos para cá dessa segunda vez, a gente já sabia mais ou menos o mecanismo, como funcionava, já tinha conhecimento, já sabia o idioma, né? Não sou assim um expert, né, no idioma, mas a minha filha assim sabe falar muito bem, né? Porque estudou aqui, agora eu não, eu aprendi o linguajar da rua mesmo, o que eu sei de espanhol eu aprendi na rua. Mas o bom é que a gente, mesmo sendo espanhol, como tem muita gente da América Latina aqui que é hispanohablante, então a gente aprende também dos outros países, não só da Espanha, mas dos outros países também. E me defendo no espanhol, em qualquer lugar do mundo que eu for que falar espanhol, eu vou entender e vou saber me comunicar. Então, para mim, isso já é importante. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que não desanimem. Quem tem um sonho, corra atrás dele. Não importa se é o sonho de imigrar, se é de ir para fora do país, seja para qualquer país que for, ou dentro do próprio Brasil. Porque eu, se não fosse aqui, eu estaria lutando no Brasil como eu sempre lutei. Então, vão atrás, corra atrás, não coloque seus sonhos dentro da gaveta, corram pelo que querem, porque se você não correr pelo seu sonho, correr atrás do seu sonho, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém, ninguém, ninguém. Então, como eu já disse lá no começo, né? Prepare-se financeiramente, isso. Prepare-se financeiramente, psicologicamente, porque uma das coisas que dói aqui é a saudade e é a convivência. E agora está um pouquinho mais difícil para trabalhar para quem está irregular, para quem não tem a documentação. Mas, por outro lado, como eu já mencionei, facilitaram as leis para quem que conseguir a documentação, né? Mas não fiquem aí parados, viu? Corram atrás, porque não sei se existe sonho europeu, mas hoje sim eu posso dizer que eu estou estável. Rica, não. Falta muito para ficar rica. Mas pelo menos eu já sou estável, já estamos estável aqui. Já tenho uma vida assim mais, com as raízes mais firmes, sabe? Diferente do início quando a gente chegou. Não desanimem, escutem todas as críticas, sejam elas positivas e negativas. Sempre a gente tira alguma coisa de tudo isso, né? E claro, não fiquem contando os sonhos de vocês para todo mundo, porque nem todo mundo quer ver você bem. Então, faça, não as escondidas, mas assim, não fique contando seus sonhos, né? Porque um dos meus maiores erros foi esse, ficar contando. Eu sou muito boca aberta para isso, né? Meu marido sempre fala, né? Ninguém tem que ficar sabendo da tua vida por completo.
Mas eu não, sempre dou com a língua nos dentes e às vezes acabo me ferrando, porque nem todo mundo fica feliz com as tuas conquistas. E esse vídeo eu fiz também não só para as pessoas que querem vir, mas para aquelas que vieram e voltaram para o Brasil, mas para aquelas que estão aqui. Olha, a partir do momento que você chegou aqui, você já é um vencedor. Você já é um vencedor, porque não é fácil juntar os reais no Brasil para chegar aqui. Se você está aqui e vai para o Brasil, é diferente, porque você chega com 1.000 euros no Brasil, que dá 6.000 e poucos reais, né? Agora você chega com 6.000 e poucos reais do Brasil aqui, vai dar o quê? 1.000 euros. Então, não é fácil. Sair do Brasil não é fácil. Então, se você chegou até aqui na Espanha, você já é um vencedor. Você chegou em qualquer lugar do mundo, você já é um vencedor. Não desanime. E mesmo que você veio para cá e não deu tão certo, você teve que voltar, não se sinta perdedor. O importante é levantar ou cair e levantar. Sacode a poeira, porque eu fiz isso já milhares de vezes. E vou continuar fazendo. Tá bom? Um beijão a todos. Eu espero que gostem desse vídeo. E se quiserem que eu fale de outros temas, como fazer para se legalizar, como fazer com o passaporte, como viver, alguma coisa assim, se vocês quiserem, eu gravo para vocês, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus.